de oitivos da Comissão Parlamentar de Inquérito 001-2023. A Comissão Parlamentar de Inquérito inicia mais um dia de oitivos, ressaltando que ainda permanece na forma restrita, participando somente os envolvidos e, em caso, seus respectivos advogados, servidores do Legislativo e vereadores que quiserem acompanhar a sessão. Deixando claro que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizada para dar transparência e publicidade à população. Quero esclarecer aos vereadores presentes que a conduta de conversar com as testemunhas, seu patrono, é proibida. Os vereadores terão o direito de fazer perguntas, porém essas serão direcionadas à comissão, que repassará ao depoente. Conforme determina o regimento interno, em seu artigo 23.203, somado ao fato da decisão dessa comissão sobre o sigilo, é proibido o uso de celulares dentro da Câmara Municipal. Nesse momento, portanto, solicito que todos sejam desligados. Boa noite a todos. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essa oitiva se faz necessário para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados. Hoje, abordando o furto da retroescavadeira. Voltamos a informar que, por estarmos falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo ao depoente e à comissão. A comissão, desde já, agradece o comparecimento da senhorita Edilane. Senhorita Edilane, você está sendo ouvido como testemunha e, por esse motivo, tem o dever de falar a verdade do que lhe for perguntado, conforme determina o artigo 342 do Código Penal e o artigo 203 do Código de Processo Penal. Nesse momento, peço que fale para essa comissão seu nome completo, sua idade, profissão, onde exerce suas atividades profissionais, se tem algum grau de parentesco, se é amiga íntima dos envolvidos ou inimiga desses. Boa noite a todos, me chamo Edilane Matias de Lemos, estou no ramo de costureira e não tenho parentesco nenhum com a turma. Senhor relator, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta? Começar? Senhorita Edilane, poderia relatar como chegou ao seu conhecimento o roubo da retroescavadeira, a data em que ocorreram os fatos e a data que foi feito o boletim de ocorrência? Senhorita Naida, eu estava na prefeitura, que aqui estava de reforma, e a gente estava lá onde era o antigo posto de saúde. E chegou o senhor Leandro, muito nervoso, e chamou o senhor Marcos para a cozinha. E logo após, o senhor Marcos já chamou o Lúcio para conversar na cozinha. Aí depois o Marcos veio e me pediu que eu chamasse o sargento, que a retro tinha sido roubada. Mas eu não sabia onde a retro estava, como foi roubada, nem onde passou o fim de semana. Vim saber depois que eu chamei o sargento. E o senhor Leandro veio e falou que ela tinha passado o carnaval na Barra Bela, porque não tinha óleo. Aí deixaram numa casa de costume, que sempre deixou, e tinha sido roubada. E quem estava dirigindo na época era o filho do senhor Gilmar. E parece que um dia do carnaval ele teve lá, não sei se foi levar óleo, no carro da prefeitura, ele tinha tido lá na Barra Bela para levar óleo, eu acho. Senhorita Edilane, você podia falar lá para nós que dia que foi levar o óleo lá onde que a máquina estava? Então, na verdade, a gente pediu um vídeo, eu não sei a data certa. E no vídeo apareceu o senhor Gilmar indo lá para levar o que a gente não sabe. Eu acreditava que era o óleo da máquina. Mas a data certa eu não me recordo também da data do boletim. A senhora acabou de falar agora que o Leandro chegou na prefeitura
chamou o Marco e o prefeito para falar da máquina foi furtada. O senhor prefeito, com o Marco, saiu na hora e foi o local aonde a máquina foi furtada ou foi para a delegacia? Não, eu chamei o sargento na minha casa para não falar perto dos funcionários e o sargento falou que ele ia resolver uma coisa na delegacia e logo voltava, que eu acho que ele estava sem carro. Aí logo ele voltou e pediu se o senhor Rognaldo podia levar eles até o local, mas até então o senhor prefeito ainda não tinha falado com o sargento, foi só eu mesmo que tinha falado com ele. A senhora não sabe se o prefeito foi no local e do que foi, se foi junto com o sargento? Depois ele foi junto com o sargento, no carro da Defesa Civil com o Rognaldo. O senhor Marcos também foi junto. Questão de ordem, presidente. Senhorita Edilene, a senhora acabou de falar que essa máquina já tinha sido guardada outras vezes lá, né? Nesse local. Alguma vez aconteceu alguma coisa, com algum indício de algum problema com ela? Né? Na verdade, eu falei que ela tinha costume de guardar lá, porque eu ouvi dizer que em outros mandatos ela ficava guardada lá, mas eu nunca soube se realmente ela ficava guardada lá. Senhorita Edilene, como chegou ao conhecimento do prefeito que a máquina havia sido furtada, qual foi a reação dele quando soube do ocorrido? Eu não estava presente na cozinha, porque logo que o senhor Marcos chamou ele e deu a notícia, o senhor Marcos mesmo me chamou que a pedido do prefeito era para eu chamar o sargento. Aí eu não vi qual foi a atitude dele. Qual a necessidade do operador de máquinas Giovanni ter se deslocado até o local do roubo, se não era ele quem deixou a máquina na fazenda dos Campos? E o funcionário Marcos da Emater, qual a necessidade da presença dele no local? Eu não sei, acho que o senhor prefeito chamou, na verdade que foi até o Leandro também foi junto. Acho que foi o sargento, o prefeito, o Marcos, o Giovanni, o Leandro e acho... Aí o Rognaldo, acho que não foi. Eu acho que o Rognaldo não foi. O senhor Leandro esteve no local, viu que a máquina tinha sido furtada e veio até aqui na prefeitura para avisar o senhor prefeito? Eu não sei como ele recebeu a notícia. Eu sei que ele chegou na prefeitura, ele chamou primeiro o Marcos da Emater, porque o senhor prefeito estava atendendo naquela hora. Aí ele falou para o Marcos da Emater, que logo após chamou o prefeito e contou para ele. Aí o prefeito pediu para que o Marcos me pedisse para o sargento ir lá. A senhorita conhece o senhor Santos Caseiro? Conheço, a família toda conhece ele. Ele é uma pessoa de confiança? Isso eu não posso te falar, eu nunca convivi. Eu conheço de vista, e ele falou que conhece toda a minha família. A senhora sabe nos informar se o prefeito solicitou do funcionário Lucas a devolução da chave da ignição da máquina? Isso eu não sei te dizer. A senhorita tinha conhecimento que a máquina estava guardada na propriedade da fazenda dos Campos, na Barra Bela? Não, fiquei sabendo quando o Leandro trouxe a notícia que ela tinha sido roubada. Até então, até eu saber o que tinha realmente acontecido por ela ter sido roubada. A senhorita tem informações do que o senhor Nelson Vitório Lopes de Carvalho, vizinho do senhor Santos Caseiro, teria visto sobre a reta escavadeira? Não conheço nem o senhor Nelson. Senhorita Edilene, chegou a conhecimento da senhora, antes da máquina ser furtada, num feriado, o Gilmar ficou com o carro da prefeitura e foi no local onde a máquina foi furtada? Não, só chegou depois com o andamento que teve, que fez o boletim, que aí eles foram lá no local e pediram a filmagem para o senhor Kiko, foi aonde apareceu que o senhor Gilmar teve um dia do carnaval lá no carro da prefeitura. Mas antes eu não soube, eu nem sabia que a máquina estava lá na Barra Bela.
senhora não sabe o que o Gilmar foi fazer no local. Foi levar óleo, foi pegar ferramenta, foi arrumar máquina, alguma coisa? A senhora não sabe de nada. Isso eu não sei te informar, porque só apareceu ele indo com o carro pela imigração, mas o que ele foi fazer lá, eu não sei te falar. A senhora teve acesso a essa filmagem? Tive, que a gente até passou para o computador para dar para o sargento. Então a polícia tem essas imagens? Tem. Informar por que o Gilmar pegou o carro nesse feriado. Ele não estava trabalhando sem ordem do prefeito, sem ordem do Leandro. Se foi sem ordem, eu não sei. Quem vai te falar por que ele pegou e o que ele foi fazer lá, só ele que vai te dizer. Qual foi o motivo por que o funcionário Gilmar, que se deslocou até o bairro da Barra Bela, sendo que não tinha sido ele que tinha deixado a reta escavadeira lá? Então, aí eu não sei te informar, porque ele esteve lá nesses dias. A prefeitura não possui ferramentas adequadas para manutenção, sendo necessário pegar emprestado com terceiros? Eu acredito que tenha todas as ferramentas necessárias, né? Porque não é possível que uma... Como é que fala? Prefeitura. Não, lá na... Almoxarifado. Almoxarifado, tanto no almoxarifado como na oficina, né? Porque na oficina como que vai trabalhar sem os materiais, né? É, estranho ele precisar pegar material emprestado, né? Era costumeiro o maquinário ficar estacionado na fazenda que o senhor Santos era caseiro? O prefeito e o chefe de serviços rurais sabiam sobre isso? É eles que vão te falar, porque para mim também foi uma novidade que eu nem sabia que a máquina estava lá e sem óleo. E nem que tinha ido fazer serviço lá e que ficou sem óleo e ficou guardada lá. Não havia um parâmetro para que o chefe de serviços rurais e operador das máquinas para saber o quanto de combustível precisaria ser utilizado para uma diária de serviço? Geralmente a gente sabe que quando acabava, eles vinham na cidade para buscar mais, né? Aí não sei por que deixaram sem óleo, não sei se era final de expediente, que não trouxeram a máquina. É, porque eles podiam ter vindo na cidade, ter pego mais óleo para trazer essa retro, principalmente por ser um feriado extenso, né? Então, eles às vezes nem vêm, né? Eles ligam, outro funcionário leva o óleo para eles, né? Então já aconteceu de acabar o óleo e outro funcionário ia levar. Sempre quando está trabalhando, se acaba, outro funcionário leva, né? Não foi aberto um processo administrativo contra o servidor envolvido? Por qual motivo? A senhora sabe? E não sei te dizer. O prefeito não falou nada, não pediu nada, não sei te dizer o porquê que não abriu. A assessoria jurídica não deu nenhuma orientação em relação a isso? Depois de uns tempos passados, ela disse que teria que ter feito o processo administrativo. Isso ela falou para o senhor prefeito? É. Para a gente que estava na sala ali, né? O senhor prefeito estava presente? Presente. No decorrer desse tempo em que a máquina foi roubada, houve alguma situação ocorrida na prefeitura que fazia referência ao episódio ocorrido? Então, assim, quando a retro foi roubada, um dia o prefeito pediu naquele posto de gasolina, perto daquela churrascaria ali em Caxambu, a filmagem do dia que foi roubada dos dias do carnaval, para ele ver se tinha alguma coisa. Acho que até foi divulgado o vídeo que passou uma retro lá, mas que não era a retro da prefeitura. Não sei se vocês receberam o vídeo. Foi do posto de gasolina que emitiu esse vídeo. E o ano passado, a Mag tinha ligado para o senhor prefeito, eu estava com ele na cozinha, que tinha um moço que tinha credenciado uma máquina dele particular retro e que ela estava prestando serviços aqui em Soledade. E a Mag ligou que a máquina desse senhor tinha sido roubada. Se ele podia vir em Soledade, o senhor prefeito emprestaria um funcionário para mostrar onde essa máquina dele estava trabalhando. Aí o senhor prefeito deixou o Leandro ir com ele. Aí eu peguei e fui lá falar com o Paulo, detetive, que tinha sido roubado mais essa retro, que estava trabalhando aqui no município.
Aí ele me disse que eles já estavam quase que terminando esse processo, que acha que já estava descobrindo se foi roubada e como foi roubada. Aí, na volta, eu falei para o senhor prefeito, o Paulo me disse que já está solucionando, que acredita que vai descobrir onde está a retro. Aí ele falou num tom, não sei se é de brincadeira, que ele sabia onde a retro estava e por onde tinha sido vendido, e por quanto tinha sido vendido. Não sei se foi um tom de brincadeira ou se realmente ele sabia. Então, na verdade, Soledade, não ocorreu apenas um furto, ocorreu mais furtos de máquina. Foi desse moço, que foi até lá na delegacia para fazer boletim, que era uma máquina particular dele, que estava prestando serviço particular, até foi no Giovanni. E o senhor prefeito sabia que essa máquina estava prestando serviço Eu na cidade? não sei se ele ficou sabendo quando a MAG ligou, ou se ele sabia que estava prestando esse serviço aqui na cidade. Mas ele ficou sabendo que tinham furtado essa outra máquina retroescavadeira aqui no município. Porque a MAG ligou perguntando se o dono da máquina podia vir aqui, que um funcionário levava ele para ver onde a máquina dele estava prestando serviço. A ligação foi para o senhor prefeito direto? Da MAG, Ele mesmo que atendeu a ligação? Ele mesmo que atendeu, foi para o celular dele. Senhorita sabe informar se já havia ocorrido algum outro furto desse tipo antes na prefeitura? Nos meus anos de vivência, nunca ouvi falar. Só para confirmar... Só roubinho corriqueiro, né? Mas roubo, assim não. Só para confirmar, essa máquina que a senhora falou foi furtada na propriedade de quem mesmo? Ela estava prestando serviço para o senhor Giovanni. Foi o que eles falaram. Tá, joia. A senhora podia falar quem que tomava conta dessas máquinas, quem que tinha alugado para prestar serviço para a Soledade? O senhor diz de qual máquina? Que foi roubada, particular, ou a da que é alugada para a prefeitura? Não, que foi alugada. Para a prefeitura? Para a prefeitura. Quem que tomava conta dela? Foi alugada para quem? Não, a MAG é credenciado lá e a prefeitura faz o contrato de aluguel. E as máquinas, quem cuida são os donos da máquina. Para quem que tomava conta das máquinas, ficava na mão de quem? Dos seus donos, que era o senhor Rogerinho, e no começo o senhor Luciano também tinha o seu Zé, que trabalhava para ele, a gente fazia contrato com as duas empresas. Mas é só o Rogerinho que mexia com as máquinas ou tinha um outro? Você sabia que tinha um outro ou só o Rogerinho? Não sei te informar. Senhorita Edilene, só para me entender, para essa comissão entender, essa outra máquina que a senhora falou que foi furtada, ela estava prestando serviço para o município? Não, ela estava prestando serviço particular no município. Tá. E essas pessoas que vieram mesmo, essas pessoas aqui... Eram 3 caras que eu não conheço, um acho que era dono, os outros eram companheiros. Eles estiveram aqui vendo, o senhor Leandro foi com eles. O senhor Leandro que acompanhou eles até o para local. mostrar. Então o senhor Leandro sabia que essa máquina tinha sido furtada? Eu não... ele ficou sabendo porque o senhor Porque prefeito pediu para ele acompanhou. acompanhar o moço, né? Tá. E dessa máquina furtada não foi feito boletim de ocorrência? Aí o dono estava na delegacia, só não sei se ele fez, né? Senhorita já tinha visto a pessoa que foi descrita no boletim de ocorrência do furto em questão? Houve uma descrição no boletim de ocorrência de uma suposta pessoa que estava no dia do furto na fazenda. A senhora viu alguém estranho, alguém diferente, alguma pessoa suspeita? Se eu vi, eu nem tive noção, né? Porque eu vim saber depois que a máquina estava lá, porque até então eu não sabia que a máquina estava lá. A senhora sabe me dizer quem era a pessoa que acompanhava o senhor Gilmar no dia 28 de fevereiro de 2022 para recolher as ferramentas que foram emprestadas para estar no local que é onde a reta escavadeira estava? Então, na filmagem mostra alguém com ele, mas não sei quem era. Essa mesma filmagem que a senhora falou no início.
A senhora tem conhecimento de mais alguma outra filmagem Não. sobre esse furto? As que eu tive acesso foi somente essa. A senhorita sabe informar se a prefeitura tinha conhecimento de quem era o dono do cavalo mecânico e da carreta que foram encontradas no local? Eu não sei, porque eles estiveram lá, na volta eles contaram, que perguntaram, que tinha essa carreta, mas quem era eu não sei também, que eu não conheço os donos. A senhorita pode nos relatar sobre a informação que consta no boletim de ocorrência através de denúncia anônima, com comprovação posterior por imagens de câmera de segurança do estabelecimento, que o funcionário Gilmar estava no posto de gasolina na companhia de 2 indivíduos com envolvimento em furto de caminhões no estado de São Paulo, sendo um deles conhecido no meio policial. A prefeitura solicitou essa filmagem para ajudar nas investigações? Isso aí eu não tive acesso, eu não sei te informar. O funcionário Gilmar não foi questionado pelo chefe do executivo sobre essa situação? Mas se foi particularmente, que na minha presença eu não vi. A senhorita tem conhecimento se quando o funcionário Lucas foi contratado, o mesmo possuía curso de operador de máquinas? Não sei se ele tinha. Senhorita Edilane, voltando ao assunto do furto dessa outra máquina, a senhora não sabe nos informar quem que era o operador que estava fazendo esse trabalho nessa propriedade? Eu não vi ele fazendo, mas disse que era o senhor Gilmar que fazia o trabalho. Não sei se era na hora de trabalho ou se era a hora que ele não trabalhava. Ou nos sábados, eu não sei. O prefeito tinha conhecimento disso? Não sei também. Quem tinha a responsabilidade de ficar com a chave da reta escavadeira? Quando trazia, eu acho que deixa no almoxerifado, né? Quando eles trazem, não devem levar para casa, né? Mas acho que a chave da retro estava com o filho do senhor Gilmar nesse dia. E após o furto, alguém pediu essa chave? Então, isso que eu não vi. A senhorita tem conhecimento do que foi relatado pelo senhor Magno Castro d'Água ao sargento que fez o registro da ocorrência? Não, não tenho conhecimento. Não sei nem quem é ele. Senhorita sabe informar o que a polícia constatou quando realizou diligência no local em que o cavalo mecânico, a carreta e a reta escavadeira tinham sido vistos? Ele relatou no boletim isso. Porque eu não fui no local, ele que foi, aí ele relatou no boletim. Certo. A senhorita tem conhecimento de uma denúncia anônima que foi feita sobre o indivíduo se deslocando com a reta escavadeira na carreta, seguindo em direção à rodovia que dá acesso à Soledade de Minas. Sabe qual era o nome desse indivíduo? Não sei te dizer. A senhorita tem conhecimento das informações que foram prestadas pelo senhor Leandro, chefe de serviços rurais, sobre o comparecimento do funcionário Gilmar no local do roubo no dia 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira do carnaval daquele ano? Pode repetir, por favor, que eu não te entendi? A senhorita tem conhecimento das informações que foram prestadas pelo senhor Leandro, chefe dos serviços rurais, sobre o comparecimento do funcionário Gilmar no local do roubo no dia 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira de carnaval daquele ano?
Não sei se ele falou alguma coisa com ele. Quando eu chamei o sargento, que ele foi lá na minha garagem, aí logo o Leandro estava ligando para o Gilmar, avisando que tinha sido roubada a reta. Até eu falei para ele, não fala nada ainda não, porque não sabe o que aconteceu direito, mas ele continuou a ligação, falando para o senhor Gilmar que tinham roubado a reta. Foi perto de mim e do sargento. A senhorita tem conhecimento do que foi relatado pelo funcionário Lucas e pelo funcionário Gilmar sobre o dia do roubo? Então, aí, como eles que estavam com a chave, o Gilmar que foi, eles compareceram na delegacia, o sargento pediu para que eu e o senhor prefeito acompanhasse para ouvir ele, porque eles que estavam com a chave, a gente só acompanhou, mas pouco eles falaram. Senhorita Edilane, a senhora consta no boletim de ocorrência aqui como solicitante, né? E dentro aqui da descrição do boletim, fala-se de filmagens do posto de gasolina do senhor Dino. Fala-se aqui que o sargento teve acesso às imagens, mas depois essas imagens não foram cedidas para a polícia. A senhora teve acesso a essas informações? De quem eram essas imagens? Eu não tive, porque o sargento ainda ficou horas após terminando o boletim de ocorrência, no outro dia que ele entregou para a gente. Aí eu não sei se teve mais solicitações dessas filmagens, aí eu não sei te dizer. Porque a que eu tive acesso foi só essa mesmo do senhor Kiko lá. E teve alguma cobrança, alguma, vamos dizer assim, fiscalização da assessoria jurídica do prefeito sobre a solução desse furto? Não? Ela havia dito que teria que fazer o processo administrativo, abrir um processo administrativo. Isso aí a assessora jurídica do prefeito falou para ele que teria que abrir, e mesmo assim ele não abriu. Não sei por que também. Senhorita Edilane, depois que foi feito o boletim, foi entregue para a senhora ou para o prefeito tem esse boletim lá que fez contra a máquina? Tem, o sargento entregou para mim, que eu entreguei para o prefeito. Tem esse boletim com ele? Não sei se ele tem com ele, mas ele teve acesso ao boletim todo. Essa filmagem da residência do senhor Kiko, a prefeitura tem ela arquivada? Eu acho que não, porque o sargento não estava conseguindo passar no computador dele, porque se for outra pessoa passar no computador dele, tem que pedir autorização, acho que em São Lourenço. Aí, para andar mais rápido, passou para o notebook que eu tinha e enviou para ele. A gente não ficou com cópia. Qual foi o meio que enviou essa filmagem para o sargento? Sabe nos dizer? Ele mandou num programa que eu não sei te informar qual era. Foi por e-mail? Não. Não? WhatsApp? Ele entregou para o sargento. Aí o sargento pediu, até no dia eu pedi para o senhor Ivan arrumar para ele e passar para outro tipo de... Como é que fala? Esqueci, cabeça ruim. Covid acabou com a cabeça. Veio num arquivo, aí ele pediu para o Ivan passar para um outro arquivo para ele poder ver. Exatamente o que constava nessas imagens, a senhora pode descrever? Na verdade, o pouco que eu assisti, nada vi. Eu não sei em que parte, porque era longa, que eles viram o senhor Gilmar indo. Então a filmagem era longa? Era longa. Porque ele pediu dos dias todos, né? Entendi. E ficou claro o dia e a hora que o senhor Gilmar passava nessa filmagem? Então, esse pedaço eu vi, só que eu não sei que dia e que hora, porque esse moço, coitado, ele não sabe mexer na gravação da câmera dele. Aí ficou dia bagunçado, aí não deu para ter certeza que dia que era.
E nessa filmagem passava depois a carreta carregando Não, carreta não, só via essa hora que o senhor Gilmar passava. Tá, mas assim... Mas fica muito tempo passando e não passa nada. Aí depois passa o senhor Gilmar no carro. Mas a parte da carreta não apareceu nada. O seu Gilmar, aparece ele sozinho no carro? Não, parece com uma outra pessoa que não dá para identificar quem é. Mas parecia com o uniforme da prefeitura. A propriedade do senhor Kiko, ela fica localizada aonde, só pode? É na entradinha da imigração. Na beira do asfalto ali. Tem do senhor Anísio, que sobe, a dele é em frente, ali para baixo, né, Lindomar? Da casa do pai do Lindomar. A senhora tem mais algumas informações que a senhora queira estar nos passando sobre esse caso? Não, foi só essas coisas mesmo que aconteceram, do que eu sei. Senhores vereadores, vocês têm alguma pergunta? Senhorita Edilane, a senhora nos relatou que houve outros pequenos furtos ocorridos nesse tempo na prefeitura. Esses furtos estão relacionados lá no almoxarifado, na parte da mecânica que o seu Gilmar mexe? Foi furto de combustível? Foi furto de alguma peça? Não, algum os pequenos material? furtos foi lá no galpão de reciclagem, que roubaram fiação, né? Foi umas 2 ou 3 vezes que roubaram lá, foi os celulares que roubaram aqui. O mesmo moço que roubou o celular, um dia o sargento me procurou que o dia que roubaram o galpão, esse moço estava com os fios. Aí ele perguntou para o moço onde que ele ia com aquele fio. Acho que ele foi no Israel para derreter. Aí ele falou que o Lúcio que tinha dado para ele. Aí o senhor sargento veio perguntar para mim se realmente o Lúcio tinha dado. Falei, eu não tenho conhecimento, eu vou perguntar para o Lúcio e falo para o senhor. Aí o Lúcio chegou, eu perguntei, o Lúcio falou que não tinha dado fio nenhum para ele. Então, ele, além de roubar os celulares, ele estava roubando fiação que era tirada da prefeitura. Mas no período que a senhora esteve, né, à frente do gabinete, a senhora ficou sabendo de algum furto de ferramenta, de peça ou de combustível? Não, dessas coisas eu não fiquei sabendo, não. No mandado Lúcio, não. Esses celulares que foram furtados, a prefeitura que já estava em reforma? Mas é celulares para descarte, não tinha funcionalidade nenhuma. Entendi. Senhores vereadores, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a senhorita Edilane? Senhorita Edilane, muito obrigado por ter comparecido em mais uma oitiva. Se necessário for, a gente volta a intimá-la para um novo depoimento. Muito obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço, estou à disposição sempre.